semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E assim, com essa mensagem e a permissão de Jesus, damos por aberta a reunião desta noite. E é com imensa satisfação que nós recebemos hoje na nossa casa o Diego Altenrat, não sei se é bem assim o sobrenome, um pouco difícil. Então, o Diego Altenrat, ele vem da cidade de Porto União, trabalhador, Porto União, trabalhador do Lar Espírita União. E ele então traz a sua mensagem à luz da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo e que Jesus te ilumine. Obrigado. Ótima noite a todos. Só arrumar aqui, meio fora desse quadro, eu sempre digo, não o microfone. Com grande alegria que estamos novamente para falar um pouco da doutrina espírita, sempre com um olhar introspecto nas palavras do Cristo, trazendo seus exemplos. E hoje, peço permissão para vocês para trazer um assunto que, a princípio, parece bem simples, poder do verbo, mas talvez para mim, quando pesquisei isso, foi muito surpreendente, assim, algumas coisas que eu aprendi. E talvez muitos de vocês também se surpreenderão com alguns exemplos que eu vou trazer, porque a gente não dá tanta importância para a verbalização. Primeiro, antes de tudo, o significado. Se a gente digitar lá no Google, que é costume, né, para verificar o significado de verbo, a gente vai ver que ele tem dois significados. O primeiro é gramatical, né, verbo, questão de atuar, fazer algo, né, então o verbo andar, o verbo falar, entre outros verbos. Mas a primeira conceituação que tem, por incrível que pareça, é falar. Ela não vem agregado só à gramática, ela tem já um significado próprio. Então, verbalizar já é um verbo, digamos assim. Então, verbalizar é falar, mas não só falar. E aí é que está o X da questão. Quem aqui nunca ficou triste quando a mãe às vezes falava alguma coisa, ou o pai, e às vezes doía mais do que uma chinelada ou uma sentada? Quem aqui nunca chorou numa discussão com um cônjuge? Quem aqui nunca foi chicoteado pelas palavras de um professor, às vezes, de um líder no trabalho? O que explica, até mesmo nas Forças Armadas, que é importantíssima a questão da força física, a maioria dos líderes não serem musculosos, fortes, talvez altos, não que eu não seja, né? Eu sou um esqueleto, certo, né? Mas a gente sempre acaba julgando nessa forma, de ter medo, talvez, pela imposição física. O que explica a maioria das lideranças não terem coerência com isso? O que explica
Às vezes, uma esposa baixinha assim mandar num cara grande. Já pararam para pensar nessa questão? Mandar entre aspas, né? Ninguém manda ninguém, né? A gente trabalha num conjunto. Aí é que está o X da questão. Verbalizar não é só falar. Verbalizar é externar pensamentos. E quanto maior é o poder psíquico de magnetização da pessoa, mais ela atinge seus objetivos. Quando eu penso, falo, depende da minha potência, eu convenço. Não tem a ver com a voz. Vocês querem ver um exemplo? Peguemos um exemplo de nossas cidades pequenas, né? Que isso acontece muito. As comadres tomando chimarrão. Tá lá, duas mães tomando chimarrão e seus filhos jogando bola. Cada uma com a sua característica. Daqui a pouco, vamos pegar que aconteça duas vezes. A primeira, vem a bola e acerta numa das mães. Derruba a cuia de chimarrão, faz aquele maior escarcéu. A mãe olha para o menino, você é um moleque, dá aqueles xingamentos feios, sabe? Não vou falar aqui, repetir. Mas fala da boca para fora. Ah, você já vai ver quando chegar em casa. Você suma daqui. Nunca ouviram isso? A outra, educada, firme aos olhos nossos, menos agressiva, chama o menino e fala: é isso que você aprende em casa, seu mal educado, seu ignorante. Quando nós chegarmos em casa, você vai ver o que é bom para você. Qual das duas crianças vai chorar? A segunda. Mas a primeira foi mal educada. A gente acha que as palavras têm poder. Não, tem poder é o pensamento. Eu posso ser super arrogante, mal educado, entre aspas, falar o que pensa, como eu já fui muitas vezes, sem pensar você fala, não sei o que, não sei o que. Mas não dá nem tempo de externar sentimento. E aqui vai vir um monte de reflexões de vocês agora, até para o nosso momento atual, para todas as situações familiares, que a gente acha, às vezes, que é só o palavreado que importa. Jesus Cristo nos deu exemplos de muitos que ele falava que, até ele citava que o demônio, às vezes, é manso. Então não é o que se fala, é o que está carregado com o verbo, o que se verbaliza. Esse é o X da questão. Palavras ao vento importam e consequentemente terão ações, mas às vezes brandas, porque se nós pegarmos o livro No Mundo Maior, de André Luiz, a gente vai pegar a física da coisa. Nosso cérebro espiritual, nossa mente, é dividido em três partes. A primeira, córtex frontal, se dirige ao futuro, se dirige às coisas, caridade, amor, pensamento no próximo, e a gente usa muito pouco. O córtex do meio e as laterais se dirigem ao nosso presente, às conquistas do homem atual, as coisas materiais, os boletos, as tentativas de se influenciar pelas redes sociais, todas essas questões do mundo atual. E a parte de baixo se refletem ao homem primitivo, ao nosso passado. Então, quando eu faço qualquer uma dessas três partes pensar, é aí que vai ter a onda que vai impactar nas pessoas. Se eu emito ondas fazendo a parte frontal do cérebro, eu não machuco as pessoas. Eu posso morrer xingando ela, mas é uma brincadeira ou é uma coisa sem pensar. Agora, quando a gente faz essa parte ou essa parte aqui, raciocinar um pouquinho e externiza pensamentos dali, aí a gente machuca. Esse livro é muito bacana. E quem tem dor de cabeça agora já vai ter uma noção do que está acontecendo. Se a dor for na nuca, na região lateral,
ou nessa parte aqui, que tem a ver com a medula, que tem a ver com os nossos nervos periféricos, já vai descobrir que é uma dor, infelizmente, muito ruim, porque se diz respeito às conquistas primitivas. Ou está correndo demais, ou está falando demais, ou está andando demais, ou está com a pressão alta, ou alguma coisa. Coisas do macaco que conquistou, ficou de pé, cansou. Se eu tenho dores na parte de cima da cabeça, significa que eu estou sendo muito materialista. Estou pensando somente no agora, dinheiro, roupa. Agora, se dói a minha parte frontal, é uma dor boa, porque eu estou preocupado com o futuro do Brasil, o futuro da minha família, o futuro das pessoas próximas a mim. O livro No Mundo Maior, de André Luiz, muito bacana. Para quem tem dores de cabeça, agora fica mais fácil de distinguir. Voltando ao nosso assunto, exteriorização de pensamento. A verbalização, ela é isso. E eu sempre cito, até o Zé já deve ter prestado atenção, que eu sempre cito muito as obras de André Luiz. Por quê? Porque condizem com a Pentateuco de Allan Kardec, mas numa rotina nossa, né? São obras, em grande parte, que são do nosso cotidiano. E a minha vida é uma antes e outra após essas obras. Sempre cito isso também, trazendo um exemplo bem bacana para vocês. A gente, quando começa a estudar a doutrina, a gente aprende que o espírito molda o corpo, né? Nós somos espíritos e o nosso corpo vai ser moldado conforme as nossas atitudes, antes de vir para cá. E a gente começa a se preocupar, poxa, será que eu sou feio? Será que o meu espírito não é bom? Será que eu não sou uma pessoa boa? Não tem nada a ver. Porque a gente, quanto mais evolui, quanto mais a gente chega a evoluir no mundo espiritual, a gente compreende que a beleza física, entre aspas, ela nem sempre vem com coisas boas. O desafio é muito maior. Então isso não está atrelado. Mas André Luiz nos traz uma revelação muito grande, que o nosso olhar resplandece a nossa alma. E aqui a gente, quantas vezes não conversou com algumas pessoas e essas pessoas na nossa frente não conseguiam olhar nos olhos, sim, e pelas costas. Então, quando a gente quiser realmente conhecer as pessoas, o olhar vai ser uma das coisas muito importantes para a gente compreender o como ela está sendo verdadeira, porque ela é a externização da alma. E aos olhos azuis que estão pensando tranquilamente aí, não é isso que eu estou falando, não são os olhos, é o olhar. É o olhar semblante. E se a gente for pensar, tanto o olhar quanto a fala são também esterilizações do pensamento. Porque se eu penso uma coisa, eu olho, eu vou pensando, e isso também é uma forma, é óbvio que diferente, mas não é a verbalização, mas é uma esterilização do nosso pensamento. Por isso que ele resplandece. Quando exprimimos o nosso pensamento pelo verbo, a gente emite ondas de energia. E aqui tem um X da questão. As nossas fofocas do dia a dia, brincadeiras, às vezes, que a gente conversa aqui, conversa lá, independente do ambiente, se ela é raciocinada, pensada, ela vai emitir uma onda vibracional até aquela pessoa que foi pensada a situação. Inclusive é esse o mecanismo da oração, né? Que a gente mentaliza e emite uma onda vibracional através do espaço, que pode alcançar qualquer lugar no mundo, no universo. E é essa maneira que acontece, por isso que ela é meio chocante um pouco essa exposição, porque a gente é muito fofoqueiro. Todos nós gostamos de falar, todos nós gostamos de dar um pitaco. E agora vocês imaginem, né, com relação às nossas lideranças políticas, os nossos líderes no trabalho, que a gente costuma meramente ter como falar mal, né?
Meu chefe isso, meu chefe aquilo, a nossa casa, não gosto do meu irmão, não gosto da minha sogra, não gosto do meu genro, não gosto do meu cunhado, e vai emitindo pensamentos. Percebem o quanto é importante a gente ter conhecimento disso? Porque todas as verbalizações, e eu repito, verbalização não é só falar, é refletir em pensamento. Estamos lá pensando e começa a disparar. É como se estivesse disparando tiros mentais que vão para todos os espaços. Se a gente conseguisse enxergar os ambientes mais sutis do mundo espiritual, a gente veria um monte de ondas navegando para baixo e para cima, emitidas de todos os lados. Diego, significa que uma pessoa pode me prejudicar com a verbalização? Qual é a resposta? Depende. O que depende? O que será que depende? Se eu pegar um aparelho, que voltagem que é aqui, Zé? 220. Se eu pegar um aparelho 110 e ligar na tomada, ele funciona? Fraquinho, às vezes, né? Liga uma coisinha ou outra, mas não vai funcionar 100%. Está respondida a pergunta. Se nós estivermos na mesma frequência vibratória da pessoa que emitiu aquele pensamento, nós recebemos e somos aniquilados com aquele pensamento. Aniquilados entre aspas, claro. Vai ter uma dorzinha no estômago, uma pontada na cabeça, alguma coisa assim. Percebem o quanto é importante a frase de Jesus? Orai e vigiai. Por que orai e vigiai? Porque se eu oro e eu vigio, eu faço parte frontal do cérebro funcionar. É bem aqui na frente, é só uma partezinha aqui que tem, que se chama córtex frontal. As ondas emitidas por essa parte me protegem, formam um campo vibratório ao meu entorno, que eu possa andar no meio de uma multidão, uma prisão, que nada me acontece. Vocês já ouviram falar que Chico pregava nos presídios? Chico Xavier, já ouviram falar as histórias dele? Ele falava, não, eu vou beijar a mão de cada um deles. Tem uma outra história que ele fala que ele foi atacado espiritualmente enquanto estava fazendo um momento de meditação numa floresta por mais de 100 espíritos que tinham se reunidos e não conseguiram acessar ele. Por que será? Porque a voltagem era diferente. Nós somos energia. E aí é que está o X da questão, né? Se a gente pudesse ver o mundo espiritual, a gente com certeza se surpreenderia bastante. E não estamos muito longe de conseguirmos isso, principalmente com a entrada da física quântica. Se um físico quântico de hoje em dia pegar as obras de André Luiz, ele consegue criar qualquer material que nós consigamos enxergar no mundo espiritual. Isso é questão de uma década no máximo, para a gente ter algum aparelho que a gente visualize o mundo espiritual. Porque a física quântica nada mais é do que o espiritismo. Se a pessoa pudesse ver o que realmente emite dos seus pensamentos. E o que essas questões de pensamento definem em nós? Vocês sabiam que a palavra padrão vibratório ou vibração, ela é falada nas obras de André Luiz por mais de 500 vezes? Ela é utilizada mais do que a palavra amor. São 13 obras. Eu tive a curiosidade de pesquisar para ver, é citado mais. O porquê que é citado mais? É mais importante? Não. É a chave do segredo. Padrão vibratório é o nosso coeficiente. Se nós medimos isso daqui com 1 metro, o nosso espírito é medido com um padrão vibratório. E é aí que vem o segredo, que os espíritos conseguem nos enxergar, porque não tem como se esconder no mundo espiritual. Nós resplandecemos a nossa energia, a nossa luminosidade. E é por isso que é importante a gente cuidar, porque quando a gente externiza, verbaliza pensamentos, a nossa luminescência, o nosso padrão vibratório
a nossa cor realmente no mundo espiritual, ela altera de acordo com as nossas obras, de acordo com os nossos pensamentos. Conseguem perceber o tamanho da importância da verbalização? Tem um exemplo, tem duas historinhas que eu queria contar para vocês, também das obras de André Luiz, porque ele traz a nossa realidade. Um é do Obreiros da Vida Eterna, que é o enterro do Dimas, o velório do Dimas. O que aconteceu no velório do Dimas? Dimas era espírita, só que ele, antigamente, os velórios se faziam em casas, né, na década de 50, 60. E ele, por ser espírita, achou que estava tudo resolvido, mas ele esqueceu, era uma pessoa boa que ajudava o próximo, só que ele esqueceu de fazer o evangelho no lar. Ele não tinha o hábito da oração em casa. Ou seja, a sua casa era aberta para todos os espíritos entrar e sair a hora que quisesse. E no seu velório, por algumas questões materiais, ele era um pouco materialista, né? Na hora de fazer o desligamento dos corpos físicos da alma, não foi feito de uma hora para outra, levou em torno de 24 horas, 36 aproximadamente. E a sua mãe, que estava no mundo espiritual, veio no velório para acolher o filho enquanto os espíritos faziam o desligamento. Isso acontecendo no velório. O corpo aqui e o espírito aqui do lado, ligado por um liame, por um fio. De repente, um grupo de pessoas, ele não tinha muitos amigos, mas ele tinha um amigo muito forte, que ele repartia as informações. Todo mundo tem aquele amigo que a gente faz essa fofoquinha, né? Tem que cuidar com isso, porque, olha, presta atenção. Esse amigo, né, o Chico era uma pessoa, ele era uma pessoa boa, não se esqueça. Mas todo mundo tem seus equívocos, né? E o amigo começou a verbalizar, a conversar naquela sala. Vocês sabiam do Dimas? Lá vem, né? O Dimas sabia de um assassinato, ele tinha presenciado. E o cara que assassinou viu. Ele falou: Dimas, você não vai contar para ninguém. Você vai morrer com isso. E literalmente morreu com isso. Só contou para uma pessoa. E esse amigo começou, né? Aquela coisa, vai. E foi verbalizando. Daqui a pouco, quem que entra na porta? O dito cujo. Morto, desencarnado, com todos os seus amigos espirituais, para saber quem estava ali evocando, né? O que vocês estão falando de mim aqui? Eu já me arrependi, eu não queria ter matado ele, e não sei o que, não sei o que. Ficou bravo. O cara que estava encarnado, né, falando aquilo, começou a sentir uns arrepios, uma dorzinha na cabeça, está no livro. E quando a dor ficou mais forte no estômago, ele zarpou para casa. Verbalização, evocação. O outro exemplo está no livro Entre a Terra e o Céu. Também uma historinha bem bacana. E essa eu acho que vocês vão tomar cuidado em casa. Funciona assim. O André Luiz foi visitar uma casa espírita de madrugada, porque de madrugada as casas espíritas fazem trabalhos, continuam novamente funcionando no mundo espiritual. E eles foram naquela casa, né? E o instrutor, antes de começar a palestra, ele falou: está faltando um do treinamento. André, vai ver o que aconteceu. Mas ele já sabia o que tinha acontecido. E o André foi verificar o porquê que o cara não tinha saído do corpo na hora do sono e não tinha ido estudar. Isso é normal, tá? Isso acontece muito. Chegou no quarto, o homem estava escondido no corpo físico, com o seu algoz do lado, lhe xingando. Porque anteriormente, antes de dormir, ele e a esposa começaram a verbalizar, falando mal deste defunto que já tinha ido. Porque ele era isso, porque ele era aquilo, porque ele era isso, porque ele era aquilo. E a maioria era mentira das questões. Ele estava tirando o corpo de algumas situações, eu não vou me aprofundar. Resumidamente, por medo, ele não conseguiu sair daquela situação e, por causa de uma verbalização,
também acabou evocando o seu algoz para o seu momento de descanso do corpo físico. Muitos sonhos que a gente acha que é sonhos, nada mais são que interpretação do nosso cérebro de algumas conversas que a gente tem no mundo espiritual. A gente não compreende a maioria dos sonhos porque eles misturam com tudo que a gente está vivenciando no dia a dia. Mas, quando é muito real, ele realmente aconteceu. Sabe quando você fala com uma pessoa assim e conta uma história e a pessoa vai imaginando aquela história? Né? Que nem eu contei essa historinha e vocês foram imaginando isso na cabeça de vocês. É isso que acontece nos nossos sonhos. A gente conversa com pessoas e a hora que acorda, a gente tem aqueles pensamentos que a gente imaginou através da conversa. Compreende? Não todos os sonhos, mas a maioria são assim. Voltando ao nosso foco. 2 exemplos, 2 histórias muito comuns, porque eu já fui em velórios onde a fofoca comia solta. E isso é muito normal, por isso que eu falei que todos nós temos essa questão. E a verbalização tem uma potência muito grande. É claro que depende do emissor. Né? Algumas pessoas têm um potencial muito maior de atingir os outros com a sua mente, outros não, mas isso acontece. Na obra também de André, eu não lembro qual, nós temos um aborto que acontece através, um dos motivos é a verbalização. A mãe e o pai não aceitam de jeito nenhum, a mãe começa desde o primeiro mês a emitir pensamentos para dentro de si negativos. Eu não quero isso, eu não pedi isso, eu não quero esse filho, vai ser um incômodo, não sei o que, não sei o que. Não é que a criança ouve, mas ela recebe os dardos de energia que ela emite para dentro e acaba atingindo lá dentro. Isso não significa, deixar bem claro, que todos os abortos espontâneos são causados pela mãe ou pelo pai. Existe química também que pode acontecer, mas é muito comum a verbalização, o pensamento, a exteriorização do pensamento prejudicar o feto. É por isso que é muito importante, aqui fica uma ressalva fora do nosso contexto, mas é importante comentar. É muito importante a gente cuidar do ambiente onde vai nascer uma criança, porque influencia muito, não aos seus ouvidos, mas ao seu espírito que já está ali, desde o ato sexual, o espírito já está ali. Então é muito importante a gente tomar bastante cuidado. Acharam que as musiquinhas não tinham efeito nas crianças, que as mães colocam, né, no celular, assim. O que é música? É ondas vibracionais exteriorizadas. Atinge sim, atinge a criança, todos os tipos de ondas. Pensamento, música, o que está passando no noticiário, na televisão, tudo isso impacta na gravidez. Menos ou mais, de acordo com a proteção da criança. Nós somos energia. Temos um corpo físico, mas a nossa essência espiritual, se a nossa essência espiritual, a nossa essência é elétrica. Eu sei que é chocante, talvez, a gente falar isso, mas nós somos energia elétrica. E, se nós somos energia elétrica, uma discussão pode nos prejudicar. Imaginemos um casal, onde havendo uma discussão. Geralmente, né, é culpa da mulher, né? Não sei se você concorda comigo, mas brincadeira, pessoal, brincadeiras à parte. Não tem nem como a gente ter qualquer tipo de pensamento preconceituoso no espiritismo, eu sempre digo isso, ou de qualquer maneira, porque sabemos que ora vemos homem, ora mulher, ora de um jeito, ora do outro, preto, branco, índio. Então, o espírita que fala que tem algum tipo de preconceito, ele não é espírita, porque não tem como ter preconceito conhecendo que as pessoas reencarnam e mudam os seus corpos. Mas voltando à brincadeira que eu estava falando, um casal brigando, discutindo, começa pelo homem, vou falar aqui, começa o homem discutindo e ele começa emitindo aqueles dardos, né, de energia.
O que acontece se a mulher silenciar e sair de perto? Não entra na mesma onda vibratória. Ela não acata aquilo e ela não recebe os dardos. Agora, se for recíproca, aí nós temos descarga elétrica para tudo que é lado. Vira uma faisqueira, literalmente. É faísca para todo lado. E um vai receber do outro reciprocamente. É como se ligássemos um aparelho, literalmente. O que um estiver pensando, emitindo, de acordo com a parte do cérebro, o outro vai receber. E assim reciprocamente. Troca de energia. Por isso que Jesus também nos orientava, né, a silenciar, como ele fazia, através dos seus exemplos. Tem se eu não me engano, é o Clarencio que diz nas obras de André Luiz, quando há um bate-boca de uma situação e ele fala: André, silencia, porque meia hora de discussão com esses espíritos extremamente prejudiciais podem te causar 2 séculos de consequência. Também está na obra de André Luiz. É óbvio que ele exaltou bastante, mas é muito intrigante o que a gente pode fazer com a nossa verbalização. Então, quando a gente vê situações de discussão, o melhor é o silenciar. Porque, primeiro, você se protege, e segundo, que na maioria das vezes a pessoa não está sozinha fazendo aquilo. Quem aqui nunca se arrependeu de falar algumas coisas? 15 minutos depois. A gente conhece na ciência como bipolaridade. Mas o Espiritismo fala que é obsessão. Né? Nenhuma pessoa muda. Uma pessoa de 8.000 anos vai mudar em meia hora? Não muda. Não tão drasticamente. Então, praticamente, poderia dizer aqui que não existe bipolaridade. Nós temos um processo de auxílio. É um espírito que está ajudando a outra pessoa a pensar e a falar, literalmente. Adivinhe qual é o órgão que mais sofre nas discussões. Imaginemos que nós somos nervos, nosso corpo inteiro é inervado, né? Que a captação da energia acontece pelo chakra, entra pelos nervos e chega ao cérebro. O primeiro órgão que geralmente sofre, o que mais sofre, é o fígado, o baço e o estômago. Alguns já sabem que eu trabalho em farmácia há 15 anos. E é impressionante como está vendendo omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, entre outros que existem nesse momento atual que nós estamos vivendo no Brasil. É impressionante. Por quê? Brigas, discussões, acontece muito. É dardo para tudo que é lado. Né? E isso não precisa estar perto, tá, gente? A energia vai aonde a gente quiser. A gente consegue prejudicar uma pessoa, seja quem for, se ela estiver na mesma nossa frequência, onde ela estiver. Da mesma maneira que eu também consigo ajudar. Então, vejam a importância deste assunto. Coitado do nosso estômago. E aqui muitos vão lembrar de que às vezes depois da discussão dava uma dorzinha no estômago, uma azia, uma má digestão. O estômago, não sei quem já comeu aqui buchada, né? Ele é grosso, ele é dessa grossura, chega a estalar quando quem mastiga assim, né? Eu não gosto, mas eu já escutei. O estômago é grosso. Por quê? Porque ele tem que aguentar um ácido que dilui o alimento, né? Então, se você machuca o estômago, ele leva em torno de 6 meses para cicatrizar. Ou seja, se eu for usar o omeprazol, eu tenho que usar 6 meses, senão é a mesma coisa que eu não estivesse usando. Não posso usar que nem eu uso o Eno lá de vez em quando. Eu tenho que usar 6 meses e ele cicatriza. Passou os 6 meses, comecei a brigar, o que acontece? Corrói de novo. A causa da corrosão, a causa básica dos problemas estomacais tem a ver com a nossa nervosismo, literalmente. Eu poderia passar 4 horas falando e depois, na hora do passe, os passistas, não sei se está sendo em público ou privado ainda, é lá, né? Os passistas poderiam fazer 20 passes em vocês.
Mas se vocês, ou eu, ou nós, não estivermos sintonizados, como muito bem você falou no começo, não recebe nada. Se vocês estiverem, de repente, aqui, pensando nos boletos, pensando em outras coisas, ou seja, fazendo a parte da nuca ou de cima do cérebro funcionar, a parte da frente que vem dos espíritos, as energias que vêm do alto, não conecta, não funciona, a descarga elétrica não é a mesma. Então, ao entrar no passe, tem que tentar esquecer os problemas, ao vir a uma palestra, não que o palestrante seja tão relevante, mas aqui nós temos espíritos que estão nos emitindo ondas vibracionais. Se a gente não, desde quando entra no ambiente, não sintoniza, é como se não tivesse vindo. Mais uma vez, vocês vão me chamar de chato. Obra do André Luiz, Libertação. André Luiz estava com um encarnado, auxiliando com o grupo, e esse encarnado foi levado pela família numa missa da Igreja Católica Romana. E o André Luiz se espantou com o ambiente. É óbvio, tinha muitos espíritos, 5 vezes mais do que pessoas encarnadas. E lá no alto ele viu alguns espíritos superiores magnetizando a hóstia, da mesma maneira que é magnetizada a água fluidificada que está ali. Os espíritos estavam em cima, magnetizando aquela hóstia. E o André ficou prestando atenção. O cara, quando foi tomar a hóstia estava igual um neon, assim, sabe quando fica vibrando energia? Entrou na boca dele, se apagou. Como isso aconteceu? Sintonia. Não adianta aquele magnetismo, aquela energia boa, se eu não estou receptivo. Não é só tomar a água ali no fundo. É em pensar, raciocinar, tomar e se conectar com as mesmas energias que foram depositadas nela. Porque senão ela só vai matar a sede. Compreende? Da mesma maneira o passe. Então, é um assunto bem intrigante, que a gente talvez não presta tanta atenção nessas coisas. Quer ver mais um exemplo? Quando a gente está num momento de dificuldade, o que a gente costuma fazer? Deus me ajuda, Espíritos de luz me ajudem, Jesus me ajude. Eu duvido quem nunca fez isso no momento da aflição. E o que Jesus nos orienta? Para que eu possa lhe ajudar, você precisa dar o primeiro passo. Ou seja, eu poderia trazer para a palestra, se fosse Jesus falando conforme a palestra, ele falaria assim, ó: emita ondas vibracionais condizentes ao mínimo parecida com a minha, para que você possa se conectar comigo. Não tem como ninguém nos ajudar se nós não dermos o primeiro passo, se nós não dermos aquela elevada de pensamento. Aí a gente recebe as vibrações, orações. E aqui vem uma ressalva muito importante. Eu não sei, uma ressalva não, um resgate muito importante. Muitos de vocês já devem ter visto na família problemas de depressão, ou já devem ter passado por isso. Divaldo Franco nos diz que vai ser o mal do futuro, provavelmente, consequência de uma ansiedade descontrolada causada por um materialismo em excesso. Uma ordem de sequências. E a depressão nada mais é do que quem tem terra, aqui quem tem, né? Depressão, o que é? Buraco. A pessoa quer se enfiar no buraco. Quem que vai conseguir tirar ela de lá? Primeiro, somente ela. Se ela não der o primeiro passo, não vai ter como. E aqui vem uma dica muito importante do Chico Xavier. Chico foi perguntado: Chico, o que você faria para orientar qual seria o melhor caminho para os depressivos? Ele olhou e falou: o trabalho. Vamos fazer uma análise. Por que o trabalho? Quando eu trabalho, em qualquer tipo, voluntariado, empresa, qualquer lugar,
lugar, o que acontece em primeiro lugar? Se eu estiver trabalhando focado, eu ocupo a minha mente. Quando eu ocupo a minha mente, não consegue ter obsessão. Quem está em depressão geralmente está no processo obsessivo. Está sendo imantado por espíritos que ela mesma atraiu para perto. E há uma imantação, às vezes de 4, 5 espíritos. Quando eu trabalho, eu quebro, quando eu faço o meu pensamento, pensar em coisas, nem que seja para ganhar dinheiro, eu quebro esse ciclo. Então não tem como ter um processo obsessivo em alguém que está trabalhando focado. Pode ser lavar uma calçada, qualquer coisa. Aí a hora que a pessoa vai trabalhar, aí prega a oração. Leva o nome no lar, chama os amigos, faz uma reunião, passe, um monte de situações. Mas o primeiro passo tem que ser dado pela pessoa. É óbvio que entra medicações e um monte de outras questões, mas não vai funcionar se a pessoa não der o primeiro passo. E o primeiro passo às vezes pode ser ela fugir um pouquinho do pensamento, fazer o pensamento acelerar. Isso é uma dica que tem a ver com o assunto que a gente está falando hoje. E eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que estão passando por essa dificuldade. Quem aqui nunca pensou, quem aqui já tinha pensado que um bom dia pode ajudar uma pessoa se for bem falado, né? Não é aquele bom dia que a gente dá às vezes, mas um bom dia bem dado pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes ela está tão cabisbaixa, você chega, é como se jogasse um balde de água fria assim, de energia na pessoa, né? Então a gente pode utilizar. Só que também a gente pode utilizar a nossa verbalização para destruir as pessoas. Acontece muito. E aí está o problema, né? Entrando na parte final da nossa exposição, quem é o maior exemplo de verbalização que a gente pode ter? Jesus. Nós devemos sempre nos espelhar nesse Espírito guia que veio até nós. Qual foi o comportamento de Jesus ao ser crucificado? Você me paga, eu vou chegar lá em cima e eu vou mandar um monte de espíritos para te pegar. Foi assim não. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Olha, verbalização. Por quê? Ele não queria entrar naquela mesma frequência. Ele é muito mais evoluído. A dor era momentânea. Qual foi o comportamento de Jesus com a prostituta que queria ser apedrejada? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Todo mundo foi saindo. Agora, qual foi a atitude de Jesus quando estavam vendendo dentro da sua igreja, dentro do lugar lá, né, que ele estava pregando, que as pessoas estavam sendo acolhidas, quando estavam querendo trazer as coisas de César para dentro da igreja? Ele chegou: filhinho, não fiquem aqui, saiam daqui, por favor, se sumam daqui. Se precisar, eu pego até o chicote. Nossa, Jesus! Ele verbalizou conforme a necessidade. Ele não emitiu ondas vibracionais negativas. Ele foi firme. E a gente confunde firmeza com grosseria. Eu posso ser grosso e ser manso. Como o primeiro exemplo que eu dei de vocês, da mãe que quase matou o filho com a verbalização por ter derrubado a cuia de chimarrão. Jesus, ao ser preso, traído por Judas, falou para Judas: você me paga. Não foi assim. Então, ele nos traz vários e vários exemplos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Para nós, e a gente precisa fazer uma reflexão. O que estamos falando para os nossos filhos? O que estamos verbalizando para os nossos amores? O que estamos verbalizando nos momentos que a gente tinha que estar concentrando energias positivas para a nossa casa, para os nossos
nossos amigos, para a nossa cidade, para o nosso estado, para a pátria do Evangelho. Será que a gente não precisaria estar pensando e vibrando positivo? E aqui, quando eu digo vibrar positivo, não é passar a mão na cabeça de ninguém, muito menos de um filho, ser filho, mas verbalizar coisas boas. A nossa fala é a exteriorização, é apenas um canal do nosso pensamento. Deixo essa reflexão para que todos nós pensamos e fica fácil trazer para o nosso dia a dia. Quem são as pessoas mais maldosas que tinha na escola? Maldosas de verdade. Gritava, esperneava ou falava mansinho? Quem são os mais maldosos da nossa família? Aqueles que nos traem, às vezes. E eu falo para análise, não para julgamento. Tem uma diferença muito grande entre falar para análise ou julgar as pessoas. Quem são os nossos governantes? Os nossos pais, como eram? Os nossos filhos, os nossos amigos? Puxem pela memória. Esses que matam, como eu esqueci a palavra, que matam 20, 30 pessoas, eles esperneiam, falam alto, são mansinhos geralmente. Não é regra, é óbvio, mas a regra não pode virar exceção. É nós que temos que ter isso em mente, que a verbalização, como nós atuamos na nossa família, como nós atuamos no nosso meio de trabalho, como é importante. Se eu não estou satisfeito com o ambiente de trabalho, eu simplesmente saio. Porque a partir do momento que eu verbalizo naquele ambiente, eu entro nessa mesma miasma de energia e aí é difícil sair. É ou não é muito importante a nossa verbalização? A plantação é livre. Nós podemos emitir ondas vibracionais como a gente quiser, mas a colheita é obrigatória, ela volta. Vocês têm a prova disso no banho hoje à noite, quando vocês chegarem em casa. Fecha o ralo, um pouquinho com o pé assim, deixa ele poçar. Lá em casa nem precisa, porque vive poçar. Segura um pouquinho de água assim na mão e solta. Vai formar uma onda, vai bater na parede e vai voltar no teu pé. Esse é o nosso pensamento. Porque pensamento também são ondas. E eu gostaria de finalizar com uma fala de Emmanuel, que nós levemos para o nosso dia a dia para deixar os nossos ambientes mais suaves, mais harmoniosos, a nossa vida ficar mais harmoniosa. Uma palavra é como uma flor. E eu ressalto aqui palavra de verbalização, não palavra de qualquer jeito. Um verbo, vamos mudar Emmanuel? Dá sim. Um verbo é como uma flor, que se deixa identificar pelo aroma que espalha no ambiente. Então, façamos do nosso ambiente um jardim florido, um jardim gostoso, em todos os nossos ambientes, no micro e no macro, para que recebamos as energias condizentes com aquele ambiente. Pensemos e levemos o nosso pensamento sempre ao alto, porque é lá de cima que vêm as rajadas mais boas, as rajadas que nos constroem, que nos tiram do buraco, que nos auxiliam nos momentos de dificuldade, que fazem nós esquecermos das dificuldades, lembrar que se eu estou sofrendo é porque as minhas costas aguentam. Que Jesus nos disse, o fardo será sempre proporcional ao sua força. Levemos boas vibrações aos nossos ambientes. Deixo aqui vocês, agradeço mais uma vez a paciência, a oportunidade e espero que Jesus esteja sempre conosco, nos auxiliando. Fiquemos com os bons espíritos agora para receber, por mais alguns minutos, essas boas vibrações. Obrigado.